Esse fim de semana eu vou. Arambaré, cara, tu tem casa lá? Eu comprei um chalé lá em... Cara, Arambaré é muito legal, porque é muito paraíso. silencioso, né? É um paraíso. É um paraíso sem coxinha. Ó, o merchandising. Eu vou com meus netos pra lá, né? Que eu ensinei eles a pescar. É uma derivação. Assim, Meu guri vai pra lá, passa só pescando. É? Nós sempre, desde pequeno, nós passamos o verão sempre lá. É? Porque minha avó nasceu lá. Ah, tua avó é de lá. Minha avó é de lá. E aí nós sempre vamos, ficamos 10, 12 dias Eu com tenho um ela. companheiro que é meu ajudante lá, que cuida da minha casa, e é motorista para me buscar e me trazer às vezes, que é um tenente da reserva, que era da Casa Militar aqui comigo, que é de lá também. Ah, Né? A família toda dele, historicamente, de lá, então ele é parente de meio mundo lá. E ele que me mostrou vamos dizer assim, as belezas naturais que tem lá, os arroios. é Né? fantástico. Aí e o meu neto, tem um neto que tem Aí, 4 povo, anos, tem bom dia. adoro. Rede Soberania aqui no escritório do Tarso Genro. Conforme o prometido, o card que tá na rede aí. Corbari, obrigado por ter feito o card aí, de espalhar aí que o Tarso Genro hoje tá falando aqui na Rede Soberania. Ô Clóvis Salgado, tamo junto aí, tchê. Compartilha, quem tá assistindo já vai compartilhando, porque quando o Miller tá aqui detrás da câmera ele não consegue compartilhar, porque duas coisas ao mesmo tempo não dá pra fazer no celular, tá certo, povo? Então, vai compartilhando. O papo aqui, vocês viram, já teve um merchandising aqui do Jornal Brasil de Fato, edição especial Brasil de Fato sobre mineração, a tragédia da mineração no Brasil e a tragédia, a dor que não passa e que vem chegando ao Rio Grande do Sul. Cara, 129 projetos, os caras vão encher o solo do Rio Grande do Sul de buraco. Aí, Meister, como é que tá aí, Meister? Gripado? Estou meio mal da garganta, não posso falar. Tarso Genro, bom dia, obrigado por esta oportunidade de te ouvir. Grande ex-governador, ex-ministro da Justiça, ministro da Justiça, o Moro tá lá naquela cadeira e tá encalacrado com essas denúncias do Greenhalgh, hein? Do Greenwald, desculpa, Greenhalgh, que Greenhalgh? O ministro Moro está numa situação muito difícil. Uma situação, na minha opinião, dramática, né? Que deriva dessas denúncias que foram feitas pela agência essa Intercept, né? Eu vou basear a minha opinião, né, estranhamente, numa matéria da Globo News. Diz que tu agora, tu é fã da Globo da manhã, é? Não, eu de manhã, quando eu tô bem de saúde mental, assim, né, que posso me prevenir e não me abalar muito, eu vejo alguma coisa ali daquele programa das 7 horas, 7h30, onde eles apresentam sempre um conjunto de analistas, né, para dizer que tem que fazer a reforma da Previdência, senão o Brasil vai para a breca, como se já não tivesse ido, né? E fazem a propaganda da reforma da Previdência. Então, são ali banqueiros, agentes financeiros, economistas ultraliberais que vão lá sempre repetir a mesma coisa. E é bom a gente escutar esse pessoal para a gente saber quais são os fundamentos, né, dessa visão destrutiva da Previdência Social no Brasil, que vem sendo monitorada, induzida pela Globo e aplicada pelo governo. Mas hoje teve uma manifestação que eu achei interessante. Essa manifestação interessante foi de um jornalista da Globo, Otávio Guedes, que fez uma análise bem sensata. Eu sempre escuto o Otávio falar, acho ele muito primário nas opiniões que ele emite, sempre repetindo as mesmas coisas, mas às vezes, né, isso aí é mais uma questão editorial do que propriamente a opinião do jornalista, né? É a orientação que ele faz. Aliás, o que mais tem no Brasil é gente orientada, jornalista orientado pela chefia, né? Aqui é muito difícil o jornalista emitir opinião. Isso aí é mais ou menos comum, né, em todos os países do mundo, porque o grande jornalismo hoje é controlado pelos grandes grupos econômicos, financeiros, que financiam a sua atividade, pelos bancos, pelas agências, né, internacionais de especulação, que orientam o jornalismo, né? Não é de graça que hoje
todos os órgãos de grande imprensa do mundo dizem a mesma coisa, né? Tem que fazer as reformas, aumentar a pobreza, aumentar a desigualdade social para tirar os países da crise. É sempre a mesma coisa. Mas hoje o Otávio Guedes disse o seguinte, sobre o Moro, né? E é na opinião dele que eu vou basear a minha manifestação nesse momento. Ele disse o seguinte, olha, a função do juiz é não de orientar o trabalho de uma força-tarefa, mas de controlar o trabalho de uma força-tarefa. Essa preliminar está correta. O que o Moro poderia fazer em relação à força-tarefa? Dizer o seguinte, os caras pedem uma diligência, por exemplo, o juiz vai dizer pode ou não pode. Né? Se a força-tarefa, através do Ministério Público, pede uma prisão, o juiz vai determinar ou não determinar. Se eles pedem uma condução forçada, uma condução coercitiva, o juiz vai dizer pode ou não pode. Essa função de controle é uma função que obedece ao princípio da neutralidade formal do Estado, que o juiz está mandatado para fazer. O juiz deve, né, controlar a ação da polícia e a ação do Ministério Público para que não cometam ilegalidades. E que aqueles atos que sejam difíceis de serem realizados sem o beneplácito do judiciário sejam permitidos por ele. Não permitir ilegalidade. Claro, não permitir ilegalidade. É bom botar isso em destaque. Né? O que este Otávio coloca em relação ao comportamento do Moro? Então ele diz, se o Moro fez isso, fez esse controle, ele está correto, ele não pode ser criticado. Mas se o Moro orientou o funcionamento da força-tarefa, se em algum momento ele sugeriu, orientou, induziu, solicitou algum comportamento que redundasse, né, numa diluição dessa neutralidade que o juiz tem que ter, porque é ele que vai julgar, se ele eventualmente tomou uma atitude que ele se tornou parte do processo, se tornou parte da força-tarefa, ele estaria cometendo uma ilegalidade. Daí o Otávio concluiu, olha, 99,9% das pessoas pensam que o Moro tomou essas atitudes que violam as prerrogativas dos juízes. Ele não controlou, ele orientou a força-tarefa. E quando ele orienta a acusação, o que ocorre? Ele perde a capacidade de ser um julgador, porque ele se compromete com uma visão das partes, que é a visão do Ministério Público, uma das visões que as partes podem ter. A outra parte é a da defesa, que exerce, portanto, o direito à ampla defesa segundo a Constituição. Então, eu entendo que o Moro, na verdade, ele orientou. Então, ele subsumiu, ele integrou a função jurisdicional, a função do juiz, a neutralidade que o juiz deve manter, e substituiu o controle pela atitude de parte. Ele se associou ao Ministério Público na acusação. Então, se o Otávio está falando isso e conclui que 99,9% das pessoas entendem que o Moro realmente participou da acusação, o Moro cometeu um crime. Ele cometeu um crime, ele perdeu a isenção, ele violou o direito de defesa, ele bloqueou o direito à ampla defesa, e ele se associou de maneira clandestina, ilegal, às funções do Ministério Público, que tem funções específicas, determinadas, orientadas e balizadas pela lei. Com isso, o Moro, perdendo a isenção, ele proferiu uma sentença que é nula de pleno direito. Ela é nula e o Lula pode ser retirado do cárcere tranquilamente, inclusive se o Supremo tivesse coragem, com habeas corpus de ofício. Que medo tem o Supremo Tribunal Federal deste Moro para não ter feito isso ontem, por exemplo, que já tinha a oportunidade de fazer e se recusou de novo o Supremo de fazer, encaminhou lá aquela decisão para o plenário do Supremo? Eu acho que, na verdade, sinceramente, não é o medo do Moro. O Moro, ele é um juiz tão primário, que se associou de maneira tão clara, tão clandestina e tão ilegal ao Ministério Público, que ele não poderia meter medo em ninguém
que fosse uma pessoa, não precisava ser muito corajoso, que fosse uma pessoa razoavelmente independente para cumprir as suas funções. Ô Tarso, tem muita gente dizendo que o Moro, na verdade, representa interesses outros, aquelas idas todas aos Estados Unidos. Então é exatamente que está o problema. Esse objetivo da liquidação. Nós não estamos falando só de liquidar um partido, mas liquidar setores inteiros da indústria nacional, importantes setores que disputavam o mercado internacional, inclusive. É exatamente essa que é a questão. O Moro, ele é a representação de um sistema de poder. O Moro é a representação de uma visão de justiça e de uma visão de Estado. O Moro é a representação do casamento, da exceção e, portanto, dos fundamentos de uma postura fascista do Estado conectada com os interesses do capital financeiro, que quer fazer as reformas, já fez a trabalhista e agora quer fazer a reforma da Previdência para, segundo eles, limpar as dívidas do Estado brasileiro e permitir que nós tenhamos um surto, um ciclo, né, de desenvolvimento. Então, o que causa temor em determinados setores da magistratura e do Ministério Público é o grande controlador da formação da opinião pública hoje no Brasil, que é a Rede Globo, que são os seus editoriais, que são as suas matérias, né? Quem é um observador, né, mais ou menos isento, percebe que a Globo ela gera heróis e bandidos segundo a sua visão política de como o país deve funcionar naquele momento. Né? Num determinado momento incensa, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, né? E eu não estou falando aqui dos ministros, né? Sou advogado, sei como é que isso funciona, e sei das tensões que tem nos tribunais. Em outro momento incensa o ministro Fux, né? Em outro momento incensa a ministra Carmen Lúcia. Assim como também detona, se for o caso. E também detona, se for o caso. Né? Se esses ministros, se esses magistrados, né, tomam determinadas atitudes que não lhes satisfazem, eles começam a cavocar questões políticas, questões até pessoais, para desmanchar, né, aquele espectro majestático, aquele ritual majestático que tem que ter a justiça, como uma justiça isenta. E eles são puxados, portanto, para tomar determinadas atitudes. Isto não é uma coisa anormal aqui no Brasil. Isto sempre ocorreu, só que em momentos que se aplicam, né, dispositivos, se leem os dispositivos processuais, os dispositivos penais, através de uma visão de exceção, para fazer uma perseguição política a alguém, seja quem for, de esquerda, de direita ou de centro, para atender a determinados interesses políticos, essas ameaças se tornam ameaças muito fortes sobre a cabeça dos magistrados. Né? Eu acho que um exemplo bastante significativo disso é a trajetória do ministro Gilmar Mendes. Né? Num determinado momento, quando o ministro Gilmar Mendes assumiu determinadas posturas, né, penais, né, mais agressivas contra os réus da Lava Jato, os réus dos processos que investigaram o Mensalão, ele era praticamente uma fonte permanente, né, de notícia elogiosa da Globo. Sempre elogiosa. No momento que ele passou a ter outras posições, mudou de convicção ou mudou de relação política, isso aí é impossível a gente perscrutar na cabeça dos magistrados, ele passou a ser vitimizado também por esse sistema de informação. Quer dizer, hoje existe, na verdade, um controle sobre as instituições políticas do país, seja o Congresso, seja a presidência, né, seja o Ministério Público, aí como política, né, do sistema penal, que se dá através de um bloco de formadores de opinião organizados em torno do ideário neoliberal, das reformas ultraliberais que estão sendo feitas para integrar o Brasil de maneira plena e completa no ciclo do capital financeiro. E veja, por exemplo, qual é o fenômeno que já... E nós temos que observar isso, porque esta é a política real do país. Né? Isso aqui não é uma acusação de conspiração. Conspiração você pode verificar em determinados fatos, em determinados processos, mas isso é um sistema montado, né, de relações reais de poder. Né? Veja, por exemplo, o que ocorre agora em relação à reforma da Previdência. Eu venho acompanhando a manifestação desse oligopólio da mídia. Né? No começo eles diziam, tira o PT
e o país cresce. Depois tira Dilma e dobra o PIB. Né? Depois eles disseram, faça a reforma da Previdência e o Brasil vai decolar. Primeiro era a trabalhista. Fazemos a trabalhista. E depois a da Previdência. Agora, já faz uns 15 dias, 20 dias aproximadamente, eles já estão mudando. Por quê? Porque a reforma da Previdência vai sair. Né? Não sei se naquela extensão e profundidade que o governo federal quer e os bancos querem, mas vai sair. E aí eles já começam a mudar o discurso. O que eles estão dizendo? Olha, mas o crescimento e a solução e o emprego não vai ser imediato. Quer dizer, agora já não é mais, vai crescer. Já não é salvação. Aliás, Tarso, deixa eu só fazer uma pergunta para ti. Tu que és petista, histórico, foi governador, foi ministro, dirigente do PT, presidente do PT, inclusive. Não há um equívoco de parcela em especial de prefeitos e governadores do PT, e eu estou falando especificamente do PT, mas obviamente estou falando também dos outros, né, em entrar nessa onda da reforma da Previdência, supondo que essa reforma da Previdência vai melhorar condições de municípios e estados, quando a gente sabe, na verdade, que 70% dos municípios deste país, principalmente os mais pequenos, dependem justamente de repasses de recursos da área da Previdência e da Seguridade? Eu acho que é um equívoco de qualquer agente político tentar estabelecer uma negociação sobre a reforma que não seja o seu bloqueio total. Por quê? Eu entendo a posição dos prefeitos e dos governadores. Muitos deles fazem esse movimento em extremes, estão afogados até aqui. Sim. E são induzidos a se movimentarem para tentar algum tipo de solução, né, para suas questões municipais, estaduais e federais, a partir do equívoco de que essas questões podem ser resolvidas na cidade, no estado, na região, sem resolver a questão nacional, sem se associar à questão nacional. Né? Tudo aquilo que vai ser impingido nacionalmente vai diminuir o poder aquisitivo da população, né? Vai gerar um enorme contingente social quase no nível de escravidão na sua remuneração, das suas aposentadorias. Meio salário mínimo. E vai mínimo. baixar o poder aquisitivo da população. Então quem é que vai consumir? Né? Quem é que vai gerar a dinâmica financeira e econômica capaz de promover o crescimento das empresas, o emprego? Não tem contingente para isso. Né? Então este movimento é um movimento quase que desesperado dos prefeitos. Por isso que eu acho, inclusive, né, nós adotamos, eu sustento essa opinião, talvez um pouco minoritária dentro do meu partido, que quem deveria ter proposto de maneira expressa, de maneira concreta, de maneira normativa, uma reforma da Previdência no Brasil, do sistema previdenciário, era a esquerda, que apresentaria uma reforma completamente diferente desta, e que privilegiaria, sim, o combate aos privilégios que existem, dentro de uma visão social-democrata de previdência social. Eu imagino que seria necessário para o país, por exemplo, que nós tivéssemos uma reforma da Previdência que tivesse um piso alto e um teto baixo, para que a reforma do sistema previdenciário fosse também um sistema distributivo de renda, de combate à desigualdade social. O que o governo está fazendo, na verdade? Aí pode dizer, bom, esta reforma não iria passar. Bom, poderia não passar, mas poderia ficar registrado na história que nós tínhamos uma proposta de reformar a Previdência, porque tem sim fatos novos, históricos, universais, hoje, que demandam a reforma do sistema previdenciário, que foi feito, né, que foi projetado na época de um desenvolvimento capitalista, né, altamente produtor de emprego, de renda, de impostos, etc. e tal, que hoje já não existe mais. É o inverso. Hoje são robôs e tecnologia substituindo os trabalhadores. O trabalhador. E como faz para manter aqueles trabalhadores que foram renda e concentrando renda na mão dos bancos que financiam tudo isso das agências financeiras. Então, era difícil passar isso? Sim, era difícil. Né? Mas mais complicado foi nós termos, né, entrado em determinados momentos, né, num diálogo como se a reforma da Previdência no Brasil fosse uma reforma que necessariamente tivesse que abater os pobres.
Pois é, que tá. reduzir o poder aquisitivo. Um dos argumentos que eles usam, que o governo usa e tal, e que os economistas usam, que a burguesia usa, é de que o país está endividado e é por conta da Previdência. Mas escuta, nós não estamos falando aqui muito mais da necessidade de uma reforma tributária do que de uma reforma da Previdência? Óbvio que sim. Né? Esta visão de que o país está endividado em função das suas políticas sociais é uma visão completamente míope e distorcida da realidade. Basta ver quais são os valores do orçamento público que são destinados ao pagamento dos juros, tanto os juros que seriam reais, contratuais verdadeiros, como os juros manipulados e a reestruturação permanente da dívida. 47% de tudo que é arrecadado hoje vai para pagamento de juros e serviços da dívida. Então, nós estamos imersos num sistema global de sugamento das energias físicas, das energias econômicas, das energias financeiras dos países do segundo grupo do sistema capitalista mundial, que é onde nós nos inscrevemos, para manter os juros, né, para manter a riqueza de 0,1% da população mundial, que controla os benefícios derivados desse sistema financeiro global. Rapaz, o homem está falando tanto e tão claramente que nem tem pergunta, mas tem Clóvis Salgado assistindo, tem André Luiz Schiller. Aí, André Luiz Schiller, tudo bem? Eduardo Silveira, Tarso. O Eduardo Silveira é um parceiro aí da Rede Soberania, é lá do gabinete do Jefferson Fernandes, né, o Meister, um cara que também tem muita intervenção aí nas redes sociais. É isso aí. Isso aí. Tá rouco, homem? Tô rouco. Mas tá compartilhando. Tô compartilhando aqui. Beleza. Tarso, a gente já viajou aqui, mas é importante viajar nos temas, porque nós estamos falando, como tu mesmo disseste, de uma disputa de sistema. Nós estamos falando de uma nova configuração da luta de classes. Ela continua existindo, as classes mudaram, mas ela continua existindo e está cada vez mais forte, só que a classe trabalhadora parece que ela está desorientada nessa discussão, na medida em que, inclusive, no tema da guerra híbrida, nas narrativas, a gente vê, inclusive, 2 ou 3 diferentes narrativas que vêm do capital financeiro. Uma, achando que tem que ter império mesmo, se impondo e submetendo as colônias, vamos assim dizer, e a outra turma do capital financeiro dizendo que as fronteiras têm que acabar e que o mundo tem que estar sob gestão de corporações. Não é um pouco isso que está acontecendo no mundo hoje? Nós estamos num ciclo, né, num ciclo econômico global novo. É o momento em que nós temos um império quase que absoluto do capital financeiro sobre os estados em geral. Inclusive sobre o Estado americano, que é a referência. Sobre os estados mais desenvolvidos. Só que como os poderosos que controlam essa movimentação do capital financeiro são nesses países, né? É na Alemanha, é nos Estados Unidos, é na França, é na Inglaterra, é claro que esses países, ao mesmo tempo que sofrem as suas populações, que diminuem também o seu poder aquisitivo em geral, mas é um contingente menor de pessoas que é prejudicado. E existe uma distribuição de riqueza interna um pouco menos concentrada do que ocorre aqui no nosso país. Então você sabe que na Alemanha, por exemplo, que tem um ciclo de desenvolvimento relativamente estável, que sobe, que baixa, mas é estável, ele criou milhões de empregos precários, mas as pessoas continuam comendo e morando. Aqui no Brasil, quando a pessoa sai da pobreza e vai para a miséria, vai aqui para baixo do viaduto, vai para baixo das pontes, vai para a rua, vai para a morte, vai para a doença, né? Vai para a exclusão. Então os efeitos são diferentes. Então essa sucção que o capital financeiro faz sobre a riqueza dos países e faz sobre a arrecadação dos estados através do controle que ele exerce sobre as dívidas, é o ciclo que nós estamos vivendo. Agora, isso aí não sobreviveria sem que se tivesse um controle rigoroso na formação da opinião pública, né, nesses países do segundo nível. Como é que você dá esse controle? Pela associação, né, na formação de um grande partido político moderno,
os pós-modernos, se quiserem, que é a integração do capital financeiro com os grandes grupos de comunicação e a pauta permanente que eles colocam, seduzindo a toda a sociedade que o mercado resolve tudo, que os incompetentes devem ficar fora do jogo do mercado e que só o império do mercado que abre oportunidades para as pessoas sobreviverem. O problema é que as pessoas são desiguais. Desiguais em poder, desiguais em informação, desiguais em educação, desiguais em preparo. Então o império do mercado aumenta a desigualdade entre os desiguais já existentes. Então se perdem todos aqueles critérios sociais que o capitalismo adotou no curto ciclo de 40, 50 anos aí da social-democracia, e nós vamos para uma sociedade selvagem, para uma sociedade que a pessoa, para ser vitoriosa, tem que contemplar o outro amargando o desemprego. Uma sociedade que a pessoa, para pegar um emprego precário, tem que violar as normas de convívio, né, originárias da história do movimento sindical. Né? Uma sociedade onde as pessoas, né, recebem esmolas do sistema previdenciário apenas para se manter vivas, e se manter como uma força de reserva desse trabalho desregulado, intermitente, precário, né, terceirizado, que em última análise está formando a sociedade atual. É bem verdade que nós da esquerda não nos antecipamos em formular um novo projeto neossocial-democrata, portanto, ou um novo projeto socialista que pudesse abarcar as subjetividades que surgiram dessas grandes transformações. Né? Mas isso é assim, né? A coruja de Minerva, ela lança o seu olhar, ela compreende, né? Ela compreende a noite ao entardecer. Né? Então é esse momento que nós estamos. Nós temos que reestruturar, né? Sem abdicar da nossa trajetória da esquerda, vinculada às classes populares, lutando pela democracia, pela liberdade, pelo respeito aos direitos humanos. Nós temos que reimaginar, né, aquele que é social-democrata. Como é que é a nova social-democracia? Ela não é o ajoelhamento perante o mercado nem o capital financeiro. Ou quem é socialista ou comunista, qual é o novo projeto socialista que nós devemos propor para a sociedade para, vamos dizer assim, incendiar a imaginação da emancipação, da igualdade, da solidariedade e da justiça. É esse o momento que nós estamos. Né? E isto passa por uma série de contingências. Né? Contingência, por exemplo, da libertação, né, do presidente Lula, a contingência de reorganização e requalificação dos partidos políticos. Né? Nós temos que vanguardiar, né? Os outros partidos não vão vanguardiar isso, mas nós temos que vanguardiar a luta contra a corrupção, inclusive no nosso meio, porque a corrupção existe em todos os meios, na igreja. A corrupção é do sistema, né, Tarso? Ela não é desse ou daquele partido. Ela é da vida. Né? Tem um percentual de pessoas em todos os lugares, em todas as comunidades, em todas as organizações que são seduzidas pelas facilidades da corrupção. Então nós temos que também ter uma postura exemplar em relação a isso. Né? E isso significa, na minha opinião, a tentativa de refazer, né? De reconstruir uma utopia democrática e revolucionária para o futuro do nosso país. Não é para já, não é amanhã, mas é na vida presente. Porque isso depende. Na vida presente ou não se faz nunca. Porque, Tarso, isso depende também, tu falaste agora da falta de elaboração ou do atraso na elaboração. Quer dizer, a classe, ela mudou. E ela nem se reconhece mais como classe trabalhadora. Veja o Fantástico, umas 3 semanas atrás, tu te reportou a Globo, e eu vou me reportar também. Agora eu assisti um programa do Fantástico, não estou muito acostumado a isso, mas estava chovendo e tal, estava em casa, passou pelo Fantástico, e os caras falando no tal do infoproletário. 13 milhões de infoproletários do Brasil, e aí eles foram identificando quem são, a partir de um estudo do Ricardo Antunes, lá da Unicamp, os motoristas de Uber, etc. Porque a gente fica imaginando que o motorista do Uber, o cara é autônomo, o cara é profissional liberal, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, o cara é um cara dependente de um aplicativo que tem um dono. Né? Então nós estamos falando de uma nova classe trabalhadora. Né? O Ricardo Antunes é um dos caras mais preparados para discutir sobre isso. Eu gosto muito dele, nunca tive uma relação pessoal direta com ele, li ele muito. E tive uma polêmica com ele nos anos 80, no fim dos anos 80, começo dos anos 90. Né?
onde eu sustentava que o sujeito proletário típico, esse da sociedade capitalista moderna tradicional, ele ia gradativamente perdendo a sua importância. Naquela oportunidade, o Ricardo Antunes me contestou, né? E entendia que eu estava me precipitando, né, fazendo aquela observação e que teria que revisar a minha opinião. Nós tivemos diálogos por escrito, em artigos que publicamos paralelamente, e o Ricardo não tinha razão e eu também não tinha. Nós dois tínhamos, em parte, cada um a sua razão, né? Eu achava que aquilo ali iria acontecer de maneira devastadora no Brasil mais rapidamente que estava acontecendo, né? E o Ricardo achava que praticamente não ia acontecer, mas aconteceu meio a meio, né? Então hoje nós temos uma afinidade muito grande na concepção do perfil da classe trabalhadora brasileira. Ocorre que este proletário, este infoproletário, ele não tem mais a emotividade, a subjetividade e o espírito de praça, o espírito de rua, o espírito comunitário do velho proletário moderno da segunda Revolução Industrial. Então, se isto é verdade, eu acho que isto é verdade, este sujeito político que vai se constituir, né, como um sujeito emancipatório, do ponto de vista democrático, do ponto de vista socialista, né, do ponto de vista de emancipação dos indivíduos e dos grupos sociais, ele tem que ter um novo programa. Ele tem que ter uma nova fantasia programática no sentido de projetar para o futuro o que nós queremos. O que eu tenho defendido ultimamente? O Meister conhece esse trabalho nosso. Não existe possibilidade de reagrupar os precários, intermitentes, meio jornalistas, terceirizados, informais, a não ser através de um fundo público que faça a complementação da sua remuneração e se encarregue também da sua formação para esse novo tipo de sociedade que vem aí. Este fundo público é que pode os organizar na base da sociedade, né, para controlar este fundo de uma parte e os organizar na sociedade, nas suas comunidades de trabalho, para que eles tenham uma representação própria, né, com novos tipos de sindicatos e organizações profissionais que os coloquem na luta política, na luta corporativa, de maneira aberta e organizada. Veja, por exemplo, o caso dos caminhoneiros. Caminhoneiros, nós temos motoristas de caminhão e temos empresários de 3 ou 4 caminhões que também dirigem, né? Como é que essas pessoas vão se apresentar de maneira unitária na sociedade para fazer as suas demandas? Inclusive porque internamente eles têm demandas diferentes. Um está relacionado com o horário de trabalho, o outro está relacionado com o preço do frete, né? E assim vai. Então, esse tipo de imaginário novo que tem que ser criado é que revela o movimento de transição que nós temos nos ideais democráticos, republicanos, libertários, né, em direção a novos ideais que resgatem aquela vontade de igualdade, aquela vontade de solidariedade, aquela vontade comunitária que está na base, inclusive, da própria Revolução Burguesa, por exemplo, através da Comuna de Paris. E como pensar a libertação de Lula, que é fundamental para resgatar a democracia, inclusive, porque ele é o símbolo da quebra da democracia do país, como conseguir a libertação do Lula sem que essa consciência da classe esteja realmente enraizada nesse pessoal? E aí já vamos fechando aí, Tarso, porque, na verdade, tudo que nós falamos aqui hoje tem a ver com isto que está sendo construído no país, que pode ser um estado de exceção, que pode não ter volta, se a classe trabalhadora não se antenar logo de que ela tem que ir à luta para resgatar a democracia. Eu vou dar uma resposta meio cínica para essa questão, que é o que o momento exige, né? A burguesia brasileira, tomada como burguesia nacional, ou a burguesia que é brasileira, vinculada a empresas multinacionais... Rapaz, esses caras nem existem mais, nós estamos falando de gerente de multinacional. Não. Ela existe enquanto classe, não existe mais enquanto ideologia sistematicamente colocada, né? como demanda, né? Como demanda autônoma na sociedade. Esta burguesia, ela renunciou a todas as potencialidades democráticas da democracia burguesa clássica, à medida que ela transladou para o apoio a Bolsonaro e para ser conduzida pela Rede Globo, né, ideologicamente, que representa esse interesse da grande burguesia financeira global.
eu diria o seguinte: o embaixador Azambuja, um grande embaixador brasileiro, inclusive aliado dos governos tucanos, mas sobretudo embaixador do Estado brasileiro, né, que sempre respondeu de maneira republicana e consistente às demandas que vinham dos seus governos. Eu tinha uma relação muito boa com ele, foi embaixador do Brasil na Argentina, em outros países da Europa também. Ele deu uma declaração um ano atrás que eu achei absolutamente estupenda e representativa de quem conhece o pensamento da burguesia brasileira e ou melhor, o pensamento induzido à burguesia brasileira, que reflete nos órgãos de justiça e nos órgãos de Estado do Brasil. Ele disse o seguinte: vocês querem que o país cresça? Ele disse, com a sua experiência internacional. Então liberte o Lula. Aí vocês vão dar uma demonstração de confiança nas instituições e nos contratos, porque o principal líder político do país, né, vai estar participando, né, das grandes concertações políticas que o país vai ter que fazer. Então, para que nós tenhamos uma libertação imediata do Lula, basta a Rede Globo não ficar braba com o Supremo que eles libertam. É isso que a razão cínica da sociedade brasileira hoje, né, nos induz a pensar nesse momento de crise, nesse momento de grandes limitações em boa parte das instituições republicanas e democráticas do Brasil. Ô Tarso, para fechar aqui, estamos falando do tema libertação de Lula, mas a gente não podia deixar de falar da organização da classe mesmo, ela ainda não estando consciente de si, né? Nós temos agora, sexta-feira, essa grande mobilização, uma greve geral, que promete parar o país, inclusive setores desses que nós estávamos falando agora, como os caminhoneiros, etc. Tu acha que isso tem alguma possibilidade de influir na política no período mais próximo, ou tu acha que ainda demora muito para que a classe consiga influir de novo? Depende de qual é a leitura da greve geral que vai ser sugerida pelos grandes meios de comunicação, que nós vamos ter que contestar e nos organizar para responder sobre essa greve geral, né? Uma greve geral, ela sempre tem dois efeitos, né? E são efeitos históricos, não é de agora. De uma parte, ela reorganiza aqueles que são atacados pela greve geral, né? Que os seus pontos de vista políticos e de Estado são atacados. E também eleva a moral, né? Eleva as relações de solidariedade no campo popular e democrático, se a greve geral tiver um sucesso. A greve geral pode sim ter uma influência imediata, porque ela pode reorganizar e fortalecer o campo popular e democrático, interferir naqueles setores do poder judiciário, das instituições do Estado, que não estão submetidos, né, ao domínio ideológico, né, da Rede Globo, que é o grande partido político, né, moderno hoje do ultraliberalismo, e pode proporcionar, portanto, alguma decisão dos tribunais que nos façam avançar na busca da recomposição democrática da nação. Legal, obrigado. Ô, Meister, bom papo escutar isso, hein? Tu que tá com a garganta bem rouca? Tô aqui meio com a garganta rouca, mas quando tu conversava aí eu tava ouvindo aqui, é sempre uma aula, a gente ouviu o Banheiro Tarso, né? E eu tava absorvendo aqui as informações. É isso aí. Valeu aí, obrigado, Tarso. Ó, tem gente te elogiando aqui. André Luiz Schiller, meu grande líder, Tarso Genro. Clóvis Salgado, junto conosco, Eugênio Pacelli. Olha aí, ó. Gilzamara, Ronald Wolff, capital não tem nação nem fronteira, lucro a qualquer custo, é isso aí. Alex Flores, o Rubinho, Tarso, é lá da comunicação do senador Paulo Paim, estava nos assistindo aqui, dizendo que o senador também assistiu um pedaço da tua entrevista aqui. Legal, bom, olha aqui, ó. Um abraço para o companheiro Paim, meu querido amigo. Então tá, obrigado, Tarso, valeu aí pela tua disponibilidade de tempo para nós poder fazer essa conversa. Muita gente aqui elogiando a conversa e dizendo que a Rede Soberania tem que fazer mais disso, mas a gente faz todo dia, hein, Meister? Valeu, Tarso, brigadão. Vamos dar tchau pro Tarso e vamos embora.